Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do MBC Tech, é mais um encontro marcado aqui na MBC TV para olhar para a tecnologia a nível nacional como também internacional, olhar para as notas informativas que marcam a atualidade digital a nível internacional. Hoje vamos olhar para um tema relevante sobre como preparar as novas gerações para o mundo digital, um assunto que é bem abordado e muito abordado nos últimos tempos. Afinal de contas, ultimamente a tecnologia tem estado mais avançada e em qualquer setor há exigências, pelo menos o uso do computador, o conhecimento no uso do computador neste caso. E para hoje, conforme disse, vamos falar de Moçambique que precisa de gente que saiba criar tecnologia. Até 2030, 1 em cada 4 empregos vai exigir competências digitais. Mas o sistema de educação ainda não percebeu-se ou não se apercebeu disso. A programação não está no currículo, mas sim nas mãos dos moçambicanos, como também de todos nós. A formação técnica é escassa e o ecossistema que deveria observar, ou melhor, absorver esse valor, é também escasso e está num processo de crescimento. Ainda nesta edição do MBC Tech, como tem sido de praxe, vamos olhar para os temas que marcam a atualidade digital a nível nacional e internacional. Temos a conferência Accra e-Learning África 2026, que pede soberania digital e inovação liderada por africanos. Orange promete formar 3 milhões de jovens e apoiar 500 startups em África, com foco em inteligência artificial. No concernente a Moçambique, o mesmo país emite as primeiras licenças a operadores digitais, mas o ecossistema de startup continua frágil, com zero funcionamento registrado no último ano. Nós todos recebemos para uma conversa alguém que entende muito das tecnologias. Refiro-me ao Ciro Magalhães, ele que é Digital Product Manager e que vamos falar sobre a sua criação no mundo digital que tem que ver com Digital Kids, um projeto que ensina crianças moçambicanas a programar, um programa que ensinava igualmente as crianças moçambicanas a desenvolver programas tecnológicos e vamos perceber como procedeu e como funcionou, o que não funcionou igualmente, o que é preciso para que os projetos assim sejam mais visíveis e mais viáveis a nível nacional. São esses temas que vamos abordar na presente edição do MBC Tech. Esperamos que esteja conosco nessa viagem tecnológica. Para já vamos olhar para a 19ª edição e-Learning África 2026, que decorreu em África, ou melhor, em Accra, no Ghana, no início do mês de junho. Líderes de educação, decisores políticos, investigadores, empreendedores e parceiros de desenvolvimento de todo o continente de todos os continentes, estiveram presentes. Os oradores apelaram que a África assuma a liderança do seu próprio futuro educativo através da inovação, da tecnologia e da soberania digital. A mensagem central foi bem clara. A África tem de deixar de importar modelos de ensino e começar a criar os seus próprios conteúdos, plataformas, passando para o contexto africano, desenvolvendo ainda mais as competências tecnológicas a nível do continente. Os oradores apelaram igualmente à liderança dos países africanos, conforme disse, a soberania digital na educação ainda é simples se a África não criar os seus próprios conteúdos, as plataformas de ensino. Igualmente, vai sim aprender com ferramentas feitas pelos outros mercados. A pergunta
que aqui se faz é quem está a construir essas ferramentas a nível nacional. Uma pergunta que é levantada em particular para jovens, uma questão que vai em particular para jovens que devem criar, que são os mais criativos no sistema digital nacional e internacional. Temos o Orange, que anunciou compromissos alargados na área da inteligência artificial e das competências digitais em África. O objetivo é formar 3 milhões de jovens e apoiar 500 novas startups até 2030. As áreas prioritárias incluem saúde, agricultura, fintech, educação e comércio eletrônico. São números ambiciosos, vindos de uma das maiores operadoras de telecomunicações do continente. A questão, como sempre, é a execução e a distribuição. Estes recursos vão chegar ao mercado ou aos mercados mais pequenos, como Moçambique, ou vão centrar-se nos continentes ou nos ecossistemas de maior visibilidade e mais desenvolvidos. Essa é a questão que levanta-se a respeito desta criação. São 3 milhões de jovens e 500 startups, que são números ambiciosos, mas também que isso significa que jovens de Maputo ou residentes em Maputo que queiram aprender a programar e começar com esta programação tenham oportunidade para tal. A minha questão neste caso é: temos jovens capazes de integrar neste mesmo grupo para a criação de programas tecnológicos? Vamos olhar para uma outra nota informativa, é sobre o 8 de junho, que Moçambique emitiu as primeiras licenças a operadores de plataformas digitais. É um passo regulatório importante, mas o contexto em que acontece é ainda mais revelador. O ecossistema de startups em Maputo acolheu 9,6% em 2025. O funcionamento total registrado para startups moçambicanas neste ano foi 0. Entretanto, o continente africano captou 2,65 mil milhões de dólares em investimentos para startups. A regulação é bem-vinda, mas regulação sem apoio ao ecossistema não cria empresas. No que se pode regular o que ainda, ou melhor, não se pode regular o que ainda não existe. É impossível regular algo ainda inexistente. Regular é importante, mas pode regular ou não se pode regular o que ainda não existe, conforme disse, e Moçambique precisa de startups antes de precisar de licenças para as mesmas. E para ter startups precisa de pessoas que saibam construir tecnologias para o avanço do nosso país. São essas notas informativas atualizadas no mundo digital. Estamos a falar a nível africano. É o momento para conferir uma breve pausa e voltamos dentro de instantes e com o nosso convidado para uma conversa. Ele já está em estudos. Dentro de instantes, depois do nosso intervalo, iremos manter um dedo de conversa com o Ciro Magalhães. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição.
Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta para a segunda parte do MBC Tech e desta vez recebemos, sim, o nosso convidado em estúdio, o Ciro Magalhães, para falar do tema aqui em abordagem. Estamos a falar da soberania digital na educação. Milhões de promessas são prometidos para a formação e um ecossistema que ainda não arrancou. As três medidas ou as três notícias apontam para o mesmo problema. Foram pessoas que saibam programar, também saibam desenhar produtos, construir empresas. E neste caso, conforme disse, temos o Ciro Magalhães em estúdio, que é criou neste caso o Digital Kids e também outros projetos. Gustavo Ciro é o melhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maria. Gostava que falasse um pouco da criação do Digital Kids a priori. Ok. Meu nome é Ciro Magalhães, conforme estiveste a dizer. Eu sou o criador do Digital Kids. Digital Kids é uma plataforma que ajuda jovens e crianças a aprenderem a programar, mas isso tudo vem desde a necessidade de tentarmos mudar aquilo que tem sido o contexto atual, certo? Nós, como Moçambique, ou até algumas regiões de África, somos consumistas de tecnologias, nós só consumimos tecnologia externa. E o processo de transformação não só poderia começar do setor empresarial ou numa outra perspectiva. A ideia era garantir que desde a fundação daquilo que é a nossa sociedade, nós conseguimos criar pessoas que tivessem a ambição e a vontade de transformar e criar produtos. Pois. Então, é dali que vem esse sonho de querer transformar desde a base, criar um jovem do futuro que pode criar tecnologias para o nosso próprio consumo como Moçambique, até a nível do mundo. Então, é dali onde nasceu o pequeno sonho de criar a Digital Kids. Pois, conte-nos, Ciro, como uma pessoa que está acostumada a criar produtos digitais, foi na iniciativa de criar uma plataforma para crianças, reservada em particular para crianças, neste caso, a Digital Kids. Certo. De onde parte a iniciativa? Primeiro parte na perspectiva de fazer um empreendedorismo segregado. Fora a programação, também sou empreendedor, então queria também poder oferecer ou dar um produto a um mercado que estivesse ligado com aquilo que eu estava a fazer. Pois. Então, aí na identificação da audiência e da necessidade real que nós tínhamos em 2020, mais ou menos, que é o ano que nasce a Digital Kids, vi muito potencial no setor infantil, porque as crianças estavam estagnadas, estavam isoladas em casa, mas algumas tinham acesso à internet. Alguns pais iam perguntando o que dá para o meu filho estar a fazer a essas alturas. Então identifiquei ali uma oportunidade de empreender e também fazer chegar a minha intenção, que é de produzir tecnologia local. Pois, pode explicar-nos como funciona o Digital Kids? Digital Kids é uma escola online neste momento, devido àquilo que foi a arquitetura inicial da solução. É uma escola online em que as pessoas se inscrevem, nós damos aulas, treinamos crianças. Para os mais novos, usamos uma linguagem
de programação orientada a blocos, como se fosse uma programação simplificada, Pois. intuitiva e que lhes deixa muito mais curiosos. O exercício dessa primeira programação é é fazer a criança saber como pensar como um programador. Programação para mim é uma técnica de resolução de problemas de forma fragmentada. Então, vamos pegando os pequenos blocos, assim juntamos, ajudamos as crianças a fazer desenhos animados, jogos, coisas que eles já consomem hoje. Nós transferimos isso para uma perspectiva de construção. E eles conseguem mudar a narrativa e a analogia dessas coisas com as suas próprias iniciativas. Então, é mais ou menos como funciona e é assim como cativamos também as crianças a desenvolver mais nesse sentido. E o consumo das crianças era abundante? Aqui temos dois desafios. Abundante na perspectiva do meu pequeno negócio estava certo. Tínhamos, devido à capacidade, porque tens que saber o conhecimento que eu tenho, que muitas outras pessoas também talvez não tenham, Pois. e tinha que fazer alguma formação de facilitadores e por aí vai. E isso é um bocadinho complexo, cara. Agora, na perspectiva da sociedade em geral, talvez não. Por quê? Para entrar para Digital Kids, tu precisas de um computador. E nós sabemos como é que está o nosso país em relação a isso. Nem todas as famílias possuem um computador. Existem desafios com a internet hoje em dia. Existem desafios com a energia hoje em dia, que são serviços, utility services, né, que são utilidades, né, ao longo do próprio país. Nas zonas urbanas, sim, pode ser. Há um crescimento muito forte, mas em alguns sítios, com alguns desses desafios, acabamos não conseguindo penetrar e torna-se um bocadinho complexo. Pois, o que essa experiência com a criação do Digital Kids lhe ensinou na criação de projetos digitais, em particular para a educação? Eu gostava de saber quais são ou quais foram os maiores desafios enfrentados quando da criação do mesmo projeto. Boa. A princípio, eu poderia te dizer que um bom currículo resolvia tudo, mas infelizmente não é só sobre um bom currículo, é sobre o dia a dia, como é que as coisas funcionam. Falei aqui da questão da energia, a internet ao oscilar. Afinal de contas, o teórico acaba não sendo na prática. Exatamente. Há uma distância sobre aquilo que é o plano do projeto e aquilo que realmente vai acontecer na sala de aulas e os desafios que nós vamos tendo. Olhando para a Digital Kids, na sua primeira composição, nós fazemos a comunicação sobre a internet. Mas a internet hoje em dia ainda não está muito abrangente e ainda não há muitos esforços para trazer uma internet de qualidade, uma internet inclusiva. Os custos com a própria internet são muito altos, né? Ou relativamente altos para certas zonas, para certos tipos de clientes. Então, um dos maiores desafios que nós tivemos é o enquadramento no dia a dia deste programa, o enquadramento nesses pequenos fatores, parecem pequenas coisas, mas contribuem muito. Só para dar um exemplo, quando não há energia, não há Digital Kids, não há computador, não há educação nesse momento, não há educação tudo fica apagado. Digital, tudo fica apagado. Então, esses pequenos pilares é que foram o nosso maior desafio para poder mudar. E tem que ver igualmente com o ponto que acabou de mencionar, o assunto do telemóvel. Nem todo mundo tem acesso ao telefone com a internet. Exato. Então, o que torna difícil. E nem todos os pais têm essa iniciativa de passar um telefone à criança, porque há quem acha que pode estragar a visão. Exato. Ou depende do seu ponto de vista. Agora, gostava de saber sobre... nas escolas em particular, escolas públicas moçambicanas, as competências digitais já fazem parte do ensino ou ainda está longe de ser alcançado isso? É assim, estamos a falar da zona urbana como também fora da urbe. É assim, existiram sempre projetos de governo para tentar impulsionar esse setor. Já vimos vários projetos de uma sala de informática ao longo do país por escola que funcionaram. Vamos lá olhar isso em duas vertentes, Maria. Eu vou quebrar isto. Hoje em dia, se me falares de tecnologia, existem telefones. A tecnologia não vai ser só computador, existem telefones. Sim. Agora, se aqueles telefones estão a gerar o bem, estão a gerar aquilo que deveria ser o impacto que nós esperamos, não sei. Então, a nível do setor público, hoje em dia, uma escola tradicional ainda tem desafios com coisas como os professores formados, salas, carteiras, comunicação para esse sítio. Então, a educação digital ainda corre um desafio muito, muito, muito grande a nível do setor público. Primeiro, por causa do próprio investimento neste material, que não é um material de 15, 20 anos. Se oferece um computador, hoje tem
tem um tempo de vida limitado e esse investimento do governo, enquanto não existir laboratórios, eu acho pontos que conseguem dar algum retorno de uma forma rápida, é um pouco desafiador, né? Então, a nível do setor público, há sim projetos que têm ido para lá, que fazem acontecer, fazem pelo menos chegar um estudante a uma máquina pela primeira vez, mas ainda há muitos desafios que transcendem a educação digital, que é o primeiro acesso. Olhando também para as zonas suburbanas, que por vezes crianças têm computador, têm acesso a computador, sim, mas nas escolas, e chegado a casa isso já não existe. Exato. Aí é um desafio muito forte, pois não há prática no final do dia, e salas têm que servir a todas as outras crianças que estão. Mas é por aí. Há histórias de gente que vem desse setor, que vieram dessa realidade, que depois, quando interagiram com um computador, fizeram coisas incríveis. Das multinacionais, por exemplo, houve histórias como essas. Eu tive computador, somente acesso ao computador quando cheguei ao ensino secundário, mas fiz coisas magníficas. Mas o mais importante é saber que existe e eu posso fazer. Porque esta capacidade, este posso fazer, é a coisa mais importante. É por isso que a Digital Kids vem pela base, que é uma criança desde hoje dizer: oi mãe, eu posso fazer um jogo, não posso baixar um jogo. Então, essa mentalidade, esse nível de desenvolvimento, esse estímulo, garante com que a pessoa, quando chega a esse nível e tem esse nível de acesso, já tem a coragem de dizer: eu posso. Já tenha um ponto de partida. Exato. Pois, agora, também experiente em startups. Eu gostava de saber, para quem quer criar uma empresa de tecnologias moçambicana, quais são os maiores desafios que pode vir a encarar em frente? Bom, Moçambique, primeiro, não é fácil. Primeiro, África em geral, né? África em geral, nós aqui temos vários desafios, como startups hoje em dia estão viradas a soluções tecnológicas. Soluções tecnológicas muitas delas estão baseadas em telefones, por aí vai. A penetração de telefones ou de smartphones aqui ainda é um pouco baixa. Mas aquele que consegue casar o cotidiano com as soluções que realmente impactam o moçambicano, cresce na perspectiva de produto. Depois, se estás numa startup, naturalmente que o pessoal que tu tens está numa fase embrionária de conhecimento técnico, até podes ter algumas pessoas com um nível de senioridade. Entras em outro desafio, retenção. As pessoas também, no fim do dia, querem ganhar alguma coisa, acabam escapando para outros setores, para outras indústrias que podem ser melhor remuneradas. Esse é o segundo fator. Já não querem ser colaboradores sem benefícios. Exatamente. Terceiro, financiamento. É difícil. Nos outros mercados, eu tenho uma ideia hoje, a ideia faz sentido, tem uns 2, 3 POCs, acreditamos que com alguma informação já estou a buscar financiamento para injetar neste projeto. Nós não temos isso em Moçambique. Aqui as coisas não funcionam nessa dinâmica, infelizmente. Então, o sucesso de uma startup em Moçambique é garantir que realmente faz target àquilo que o moçambicano quer, ou o africano quer, e está dentro das suas condições. Temos exemplos, temos empresas, molas, que refletem aquilo que é a nossa forma de ser e naquilo que nós temos. E parece que é o mais usado. Quando se fala em dinheiro, todo mundo é mais prático e flexível. Agora, Ciro, gostava de saber a respeito da conferência que houve, a Conferência África desta semana, que falou-se de soberania digital na educação, ou seja, a África criar as suas próprias ferramentas de ensino. Como é que vem isso no contexto moçambicano? Mas, para mim, o assunto de soberania é possível. É possível. Só temos que continuar. E há muitos programas para Moçambique Digital, pior este ano. Só para tocar um bocadinho na soberania, é necessário, se nós continuarmos a usar o software de fora ou a tecnologia de fora, vai moldar a nossa história, a nossa forma de ser. Um software vem com uma cultura, vem com uma forma de ser. E quando nós começarmos a criar nossa própria tecnologia, vamos trazer o nosso contexto como africanos. E o que eu acho que é muito importante. Juntar o útil ao agradável. O útil ao agradável e refletir aquilo que é o moçambicano. Hoje em dia tens sistemas de booking para poder
chegar a um local e poder ocupar a sua mesa. Mas nós, talvez, aquele sistema de booking para um moçambicano não é Não o certo, reflete. não reflete a verdade. Nós gostamos de chegar 15, 20 minutos atrasados. Sim, não é uma boa prática, mas pode ser uma questão cultural também. Então, o que eu estou a tentar dizer é para não descartarmos tantas outras tecnologias porque não servem. Temos que construir algumas que são sobre nós. Então, eu acho que a questão de soberania vai entrar por aí. Ainda sobre o seu projeto do Digital Kids, gostava de saber, há pais que perguntam se podem ou não, ou porquê a programação para as suas crianças, se o meu filho... A primeira questão que paira é, meu filho precisa realmente de aprender sobre isso? Que pergunta, ou melhor, que resposta tu tens para esses pais que a priori perguntam-se, mas meu filho, será que precisa mesmo aprender sobre isso? Já vai à escola, tem isto, mas aquilo? Será que há necessidade de aprender sobre programação, sobre esses assuntos todos? Que benefícios tem? Que resposta o Ciro dá nesses casos? Nós temos que caminhar para um mundo digital, esteja a África ou Moçambique, passos atrás em relação a isso, mas vai acelerar a qualquer momento. A questão para mim é, tu queres que o teu filho brinque com um game que só sabe brincar com o game ou sabe porque que está a brincar com aquele game? Esse é o nível de interação. Na Digital Kids, por exemplo, o nosso cliente é o pai. Porque o filho vai se divertir, nós sabemos, mas depois construímos resultados para o pai. Falamos dos impactos, vendo aquilo que é a minha experiência hoje em dia, o que eu faço na minha idade, a capacidade que eu tenho. E o pai consegue fazer um screening. Na verdade, meu filho também pode ganhar esses skills. Mas, adicionando, nem todos vão ser programadores. Pois. Mas o mais importante é saber amanhã como é que realmente funciona esse mundo que estamos a viver. Estou entrando no WhatsApp, como é que realmente funciona? Teres uma ideia básica. Não pensar de forma limitada. Não pensar de forma limitada e consumista. Como é que realmente isto funciona? Como é que isto foi feito? Porque esse nível de ambição é o que vai transmitir, primeiro, a segurança, saber, não, na verdade, quando eu envio isto pode ir para milhares de pessoas. A segurança, saber respeitar ao conteúdo e gestão da própria plataforma. Pois, olhando para o futuro, quais são os seus planos no concernente à área digital e tecnológica a nível nacional? Nós temos feito vários projetos na perspectiva de produtos que vão diretamente para as pessoas, né, ou para empresas. Então, acredito que eu ainda tenho fé, porque este é um mercado, como é que eu vou dizer, é um mercado verde, mas que nós podemos explorar. Ainda tenho fé de conseguir trazer uma startup que seja boa, com identidade moçambicana, que reflita os nossos valores e ainda poder crescer o setor privado com tecnologia moçambicana. Essas são as minhas duas crenças para os próximos anos. Afinal de contas, estamos em transformação. Nos tempos dos nossos pais não tinha esses telefones, smartphones, por aí. Exato. Eram simplesmente telefones limitados. Agora estamos em transformação. E as brincadeiras, as nossas brincadeiras no passado não são as mesmas que as crianças de hoje levam a cabo. Agora, Ciro, gostava de ter como últimas considerações como é que vai Moçambique nos próximos tempos no concernente à digitalização? Eu acho que para mim é um dos momentos mais como é que se diz, excited, que tenho muito mais vontade de trabalhar, pior com a criação do Ministério da Comunicação e Transformação Digital, né? Isso veio fortificar ou veio dar mais energia sobre nós podermos transformar para um Moçambique digital. Só pela criação daquele ministério começamos a pensar no governo digital. Está-se a chegar, já se fizeram sessões agora a se falar de uma função pública digital. Então há muita coisa que vem a transformar, seja neste novo período ou daqui a anos para frente, né? Então acredito que há uma grande transformação digital que vem por aí e que nós todos devemos contribuir da sua forma e trazer essas propostas à mesa para poder ter um Moçambique melhor. Planos de Ciro nos próximos tempos? Meus? Continuar o desenvolvimento e a educação, eu acho que são pilares. Tentar, como eu estava a dizer, trazer soluções à mesa, trazer propostas que
podem ser da perspectiva governamental ou realmente pública, impactando toda a sociedade em geral, para poder ajudar nessa transformação. Será o meu contributo, é o meu plano nesse setor. Pois, muito obrigada, Ciro. Agradecimento pela sua presença cá em estúdio. A era digital é essa, estamos em transformação, o mundo, o país está em transformação e em Acre pedem soberania digital em Paris, prometem milhões para a formação em Maputo, neste caso, quem quer ou quem tenta ensinar programação ou construir uma empresa tecnológica enfrenta um mercado muitas das vezes onde o investimento é limitado, mas a persistência acima de tudo faz o MOS, como diz o meu colega Isaac Nayane. Quando houve encontro marcado para a próxima, o MBC Tech fica por aqui.